A matéria que você vai acompanhar a seguir, atenção candidatos e eleitores, sobre propaganda eleitoral, principalmente envolvendo hoje a internet. O que pode, o que não pode. Quem nos traz os detalhes por parte do Tribunal Regional Eleitoral é a senhora Aline Paola de Godoy, que é a coordenadora de atividades judiciárias e correcionais, então, do TRE de Santa Catarina. Eu sou a Aline Paola, sou coordenadora de atividades judiciárias e correcionais da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E hoje eu vou conversar com vocês acerca dos desafios e das novidades sobre a propaganda eleitoral para as eleições municipais deste ano. O grande desafio da Justiça Eleitoral, sem dúvida nenhuma, é o enfrentamento à desinformação, às chamadas fake news. Vocês devem se lembrar, na eleição passada, em 2018, a Justiça Eleitoral sofreu um ataque muito grande de desinformação. Foram inúmeras notícias, vídeos falsos, produzidos com o intuito de enganar, de ludibriar e de prejudicar a instituição Justiça Eleitoral, a imagem da instituição, assim como ocorreu com relação a candidatos também. Então, nós sabemos que a desinformação, as fake news, elas não são novidade, porque hoje, com as redes sociais, o alcance da desinformação ele é muito grande, ele é muito maior e ele impacta nas eleições. Então, o grande desafio de toda a sociedade, não é só da Justiça Eleitoral, ele é da imprensa, da Justiça Eleitoral, dos candidatos, do partido, dos ministérios públicos e do cidadão também. O grande desafio é evitar a disseminação de notícias falsas, notícias sabidamente inverídicas, porque isso ele realmente impacta na liberdade do voto do eleitor. Então é isso que nós temos que evitar, né? Nós temos que garantir que o eleitor exerça o seu voto livremente, que ele tenha escolhido um determinado candidato por uma decisão livre e consciente que não tenha sido viciada. E esse é o grande risco dessas fake news. Ela pode viciar a vontade do eleitor. E esse é um desafio para todos nós. Passemos agora para as novidades dessa eleição. A pandemia do coronavírus, aliada às alterações legislativas, aumentaram muito a possibilidade e a necessidade de utilização de propaganda eleitoral na internet, assim como as demais formas de propaganda. E ela pode ser realizada em site do candidato, do partido ou da coligação, desde que tenha sido comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado no Brasil. Além disso, é permitido também a realização de propaganda eleitoral em site de pessoa física, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e etc. Além disso, também é permitida a realização de propaganda pela internet através de mensagem eletrônica, através de endereços cadastrados gratuitamente pelo eleitor, em que haja a possibilidade de descadastramento. E uma das dúvidas mais corriqueiras que nós recebemos diz respeito à possibilidade ou não do impulsionamento de conteúdos, ou seja, é o pagamento para que determinada propaganda, seja ela de pessoa física, jurídica, de algum objeto, e também da propaganda eleitoral, tenha uma amplitude maior e atinja um número maior de pessoas. E o impulsionamento, ele é permitido na propaganda eleitoral, no entanto, é necessário que os partidos e candidatos observem determinadas regras, para que eles não incorram em irregularidades eleitorais. Então, é super importante que a utilização do impulsionamento, ela normalmente é feita por empresas de publicidade e marketing, mas que sejam observadas determinadas regras, como, por exemplo, essa propaganda ela tem que ser inequivocamente identificada como propaganda eleitoral. Então, do mesmo modo que nas propagandas comerciais aparece lá a bolinha escrito patrocinado, com relação à propaganda eleitoral deverá aparecer a indicação propaganda eleitoral. Uma outra questão super importante diz respeito a quem é que pode contratar o impulsionamento.
No caso de propaganda eleitoral, somente poderá ser contratado por partidos, coligações, candidatos e pelos representantes dessa candidatura. Isto é, a pessoa física, a pessoa natural, como eu, como você, não pode contratar impulsionamento, sob pena de incorrer em um ilícito eleitoral e podendo, inclusive, prejudicar a candidatura daquele candidato que você queria beneficiar. Além disso, esse impulsionamento ele tem que ser contratado diretamente com o provedor da aplicação da internet. Então, o impulsionamento ele tem que ser contratado diretamente com o Instagram, diretamente com o Facebook, diretamente com o Twitter. Ele não pode ser contratado por uma plataforma ou um aplicativo externo. Essa é uma exigência da legislação. Uma outra novidade para essa eleição é que não é permitida o patrocínio, o impulsionamento de propaganda negativa. Isso que ocorreu tanto nas eleições passadas, O objetivo da legislação é permitir que somente aquelas propagandas que sejam exaltando as qualidades, os feitos de determinados pré-candidatos, de candidatos, é que possam ser impulsionadas, mas aquela propaganda negativa não pode. Além disso, deverá conter, essa propaganda deverá de forma legível conter o CNPJ, o número do CPF e outros dados que devem constar na propaganda eleitoral. Uma das dúvidas que nós recebemos com muita frequência diz respeito à manifestação do pensamento na internet. E o que nós temos de deixar claro é que tanto a legislação eleitoral, assim como a Justiça Eleitoral como instituição, preza pela livre manifestação do pensamento. O que nós temos como regra geral é a vedação ao anonimato, já prevista na Constituição Federal. E para esse ano nós temos uma modificação no conceito do que seria o anonimato. A legislação eleitoral, ela pega emprestado a conceituação feita pelo Marco Civil da Internet. Então, a partir de agora, só é considerado anônimo uma postagem quando, depois de esgotadas todas as possibilidades de se descobrir a identidade daquela pessoa, ela não for descoberta. Então, antigamente, não havendo a identificação de quem havia feito aquela postagem, já era considerado anônimo. Mas agora não. Agora a legislação eleitoral segue o Marco Civil da Internet e ela determina que, para ser considerado anônimo, somente depois que as ferramentas, os aplicativos de mensagens, de redes sociais tenham feito todas as buscas e não tenham logrado êxito em identificar aquele eleitor. Dando continuidade às novidades para essa eleição, uma das grandes alterações normativas foi a definição pela resolução do TSE de que os grupos de mensagens eletrônicas que são enviados consensualmente por pessoa física, de forma privada, ou em grupos de pequenos participantes, não se submete à legislação eleitoral, à legislação de propaganda eleitoral. E, após falarmos sobre essas novidades na propaganda na internet, é necessário que nós falemos também das vedações que existem com relação à propaganda na internet. E a primeira delas, que eu já mencionei, é a vedação ao anonimato, de uma forma geral, na propaganda eleitoral, desde que observados aquelas questões relativas ao Marco Civil da Internet que eu mencionei. Bom, a segunda questão que eu apresento para vocês é que, em regra, a propaganda eleitoral paga na internet é vedada, com exceção do impulsionamento de conteúdos que a gente já comentou. Uma outra questão também muito importante é a proibição da venda de cadastros eletrônicos, ou seja, os partidos e candidatos só podem encaminhar mensagens eletrônicas para aqueles endereços que naturalmente tenham se inscrito, mas eles não podem comprar aqueles cadastros prontos de usuários, como é bastante comum a gente verificar no nosso dia a dia.
Além disso, é muito importante essa observação, que é vedado a veiculação de propaganda eleitoral em site, blog, rede social de pessoa jurídica. É proibida. Né? Isso é uma observação muito importante a se fazer, porque é muito comum empresas, às vezes uma empresa pequena, uma pizzaria, um dogão, veicular uma propaganda eleitoral, e isso é irregular. Então, muita atenção a esse ponto, pessoal. E a outra, como já é de praxe, proibida a veiculação de propaganda na internet em site de pessoas jurídicas, públicas ou entidades de administração pública. E, além disso, é proibida a utilização de ferramentas que proporcionem o disparo em massa na internet. Né? Essa vedação é tão explícita, tanto que até hoje nós temos ações correndo no STF que dizem respeito a esse ponto. E uma outra vedação que não diz respeito somente à internet, mas foi com as redes sociais que ela ganhou uma amplitude muito grande, diz respeito às enquetes. É proibida a realização e a divulgação de resultados de enquetes e sondagens. Então, muita atenção a vocês, porque mesmo divulgar resultado de enquete também é uma infração eleitoral. Né? Os debates eles já são permitidos desde a pré-campanha, podem ser realizados pela internet, pela TV, pela rádio. E o que a legislação exige é que seja sempre conferido um tratamento isonômico, né? Mas os interessados podem acordar as regras desse debate e, não havendo acordo, deve ser aplicada a legislação eleitoral. Então, em regra, a Justiça Eleitoral não interfere nos debates, a menos que haja uma representação, uma reclamação por parte de alguma pessoa que tenha se sentido preterida ou prejudicada. Então, é importante dizer que os debates não necessitam de autorização da Justiça Eleitoral para ocorrerem. Né? O que se exige é que a empresa promotora desse debate faça uma comunicação à Justiça Eleitoral para dar ciência à Justiça Eleitoral acerca da ocorrência desse debate. Porém, a Justiça Eleitoral não vai fazer nenhuma análise prévia. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.